Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria nós estamos aqui trazendo mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo nosso pastor-presidente é o pastor João Costa e nosso diretor da escola, pastor Carlos Viana. Eu cumprimento a todos com a doce, preciosa paz do Senhor e quero agradecer por esta rica oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui, um breve resumo desta lição maravilhosa. Nós estamos estudando nesse trimestre Efésios, carta de Paulo aos Efésios, que tem um tema central: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já estamos na quinta lição, já tivemos a oportunidade de estudar e aprender lições preciosas desta carta que, segundo o comentarista, é a rainha, é a coroa das cartas de Paulo. Com certeza, depois de Romanos, é o principal, mais belo, mais profundo tratado teológico de Paulo, e nós estamos, mesmo assim, de forma eletrônica, fazendo esses resumos. Eu tenho acompanhado, tem sido uma bênção as ministrações, espero ouvir também os outros irmãos, professores. Tem sido, mesmo assim, distantes, tem sido uma bênção compartilhar os cultos e também as ministrações da Escola Bíblica Dominical. Esta lição de hoje, antes de entrar no assunto, eu estou, repito, impressionado e tenho sido grandemente edificado pelo estudo dessa carta. E eu gostaria de, antes de entrar aqui na nossa lição propriamente dita, trazer aqui alguns pontos por que essa carta é tão maravilhosa, por que ela é tão preciosa e para as nossas vidas, para nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação espiritual, para a nossa fé, nesses dias tão difíceis, tão conturbados, né? Esta carta eu venho anotando, escrevendo, o próprio formato dessa carta é maravilhoso. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, porque Paulo ela tem apenas 6 capítulos, embora a profundidade e beleza dessa carta nós poderíamos ficar mais de 3 meses, com certeza. Isso é assunto para a vida toda, porque trata de temas basilar da fé cristã, a nossa redenção em Cristo, a nossa salvação, sobretudo o papel da igreja, a unidade. São temas assim maravilhosos que o apóstolo Paulo, de uma maneira graciosa, embora preso em Roma, grandemente inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, nos traz lições que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Então veja, Paulo ele divide esses 6 capítulos, os primeiros 3 em tratados teológicos, em doutrina, e nos últimos 3 ele trata da parte prática. Isso por si só
embora era o costume de Paulo fazer assim, mas nessa carta está muito claro, por si só, é muito maravilhoso. Então, nos primeiros 3 capítulos, ele nos ensina, vai nos ensinar sobre o que é a redenção, o que é a salvação, e nos últimos capítulos, nos últimos 3 capítulos, como é viver uma vez salvos, uma vez redimidos por Cristo. Ele nos ensina que nós somos um em Cristo. Essa carta também, ela é maravilhosa porque ela tem um propósito no capítulo, no primeiro capítulo, de congregar, de tornar todas as coisas em Cristo. Cristo não é apenas o Senhor da nossa salvação, mas Ele é Senhor do universo. Essa verdade é uma verdade maravilhosa. O propósito de Deus é tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Essa lição ela é maravilhosa por essa parte também, especificamente, o que é a igreja. E eu quero desde já dizer que não há caminhada espiritual, não há vida espiritual sem a igreja. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra, é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós só temos vida cristã se nós estivermos no corpo da igreja, inseridos na igreja. Isso é maravilhoso. Ele vai falar sobre as bênçãos espirituais decorridas deste relacionamento com Cristo, e mais na frente, como é que nós vamos nos relacionar com as outras, vários níveis de relacionamento, familiar, filho, enfim, isso é maravilhoso. Um detalhe interessante, logo ainda nesse primeiro capítulo, é que, na realidade, essa história, quando Lucas relata lá em Atos, creio que no capítulo 19, há um fato bastante interessante. Quando Paulo chega nessa cidade, uma cidade muito grande, uma cidade muito idólatra, muito dada ao misticismo, à idolatria, à adoração de deuses, falsos deuses. É importante, inclusive, quero ressaltar a importância para se entender o texto bíblico, de conhecer o lugar, quem, para onde essas palavras, para quem, em que momento foram destinadas. Então, aquela cidade era uma cidade muito grande e mergulhada na corrupção, mergulhada na idolatria. Mas quando Paulo chega lá, tem um fato aqui que eu gostaria de destacar. Havia 12 discípulos, que eram discípulos de João. Paulo, então, ele ora por aqueles discípulos com imposição de mãos, e eles recebem o dom do Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque isso vem a justificar o credo da Assembleia de Deus e a doutrina pentecostal, onde nós cremos no dom, no batismo no Espírito Santo. Nós cremos que o Pentecoste ele continua se repetindo, sim, a experiência do revestimento do Espírito Santo. Quero aqui abrir um parênteses e dar um testemunho. Eu sou uma prova viva disso. Fui batizado com 9 anos de idade, acredito, e foi a maior e melhor experiência, claro, depois da salvação, na minha vida. Isso é maravilhoso, ver o Pentecoste se repetindo, e lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, houve esse fato, onde esses 12 discípulos recebem o batismo, recebem o revestimento de poder, através da oração e imposição de mãos de Paulo. Outro detalhe muito belo nessa epístola é que Paulo, ele destaca, ele vai falar sobre bênçãos espirituais, e são pelo menos 7 bênçãos espirituais, e numa lição passada aqui eu fiquei encantado com isso. Essas bênçãos são: Deus nos elege para sermos santos, Deus nos predestina para sermos filhos, nos faz agradáveis para si, Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo, escolheu-nos por sua vontade redentora, e Ele nos revela a palavra da verdade. Ele nos cela-nos com o Espírito Santo da promessa. Todas essas bênçãos espirituais que nós vamos entender como é que isso aconteceu e o nosso estado
antes disso, que é o tema da nossa lição de hoje, nós vemos claramente, Paulo coloca isso de uma maneira muito maravilhosa, o trabalho da Santíssima Trindade. Ou seja, quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos Deus Pai nos elegendo, nos predestinando. Nós vemos o Filho nos redimindo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós vemos a pessoa do querido Espírito Santo nos selando, né? Ele cumprindo essa promessa através de duas figuras muito interessantes, que é o selo e o penhor e a garantia. Então nós vemos ali a atuação da Trindade nessas bênçãos espirituais, que vai culminar na tão grande salvação que Cristo conquistou na cruz, que foi pensado por Deus. Outro detalhe interessante para entrar aqui na nossa lição, que eu aprendi nesse primeiro capítulo, nessa epístola maravilhosa, é que Paulo, um doutor aqui, um dos maiores tratados teológicos, embora ele era grandemente inspirado por Deus, um dos temas mais profundos da Bíblia está aqui, principalmente nesse capítulo 2 também, que é o tema de hoje. Mas Paulo, ele não deixa de orar. Nós podemos observar que no capítulo 1, ele ora pelos crentes. Me parece que no capítulo 3 também ele faz uma oração. E no capítulo 6. Isso é uma lição bem sutil, mas interessante para nós, obreiros, pregadores, professores de escola bíblica dominical. A lição que fica, a lição que Paulo nos deixa, é que por mais conhecimento, informações que temos de Deus para as nossas vidas, através da leitura da Bíblia, através do estudo sistemático, nós precisamos manter uma vida de oração. O comentarista, ele, de uma maneira também muito especial, ele consegue resumir toda essa epístola com 3 verbos. Ele cita isso no seu livro e ele diz que esta lição, essa epístola, ela pode ser resumida com o verbo assentar, a nossa posição em Cristo, com o verbo andar e com o verbo firmar. Nós estamos assentados em Cristo, nós adotamos uma caminhada nova após ser redimidos e salvos, e há uma recomendação lá no capítulo 6, no versículo 11, depois que Paulo trata daquela belíssima ilustração da armadura cristã, ele vai dizer que nós precisamos permanecer firmes. Meus irmãos, essa lição é tão gloriosa, eu estive meditando, ela justifica, ela é um desdobramento dos temas da nossa igreja aqui, do ano passado, onde nós trabalhamos o tema da nossa posição em Cristo. Quem somos em Cristo? Essa lição, ela responde essa pergunta. Ela responde também o nosso tema deste ano, 2020, onde nós estamos tratando sobre crescimento. E Paulo, o propósito de Paulo também nesta epístola, nessa carta aos Filipenses, era que eles pudessem crescer no conhecimento, na revelação de nosso Deus. Amém? Então, nós queremos aqui resumir brevemente a lição deste domingo. É a lição que tem o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. E esse assunto, ele está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Claro que ele vai ter mais desdobramentos nas próximas lições. Já teve desdobramentos nas lições passadas. Eu, inclusive, quero aqui, como uma espécie de dever de casa, para todos nós, professores, pregadores, porque aqui Paulo vai tratar da questão do pecado, da questão da remissão. Depois recebemos essas bênçãos, mas como era o nosso estado antes, como era a nossa condição e como Deus fez isso, e qual o propósito de Deus em nos salvar. Quero ressaltar ainda
que no capítulo 1, a todo momento, uma frase que se repete muito, e esse é um princípio glorioso, maravilhoso, que todo cristão deva ter isso em sua mente. Observe que Paulo, em tudo, ele está louvando a Cristo, e ele está dizendo que todas aquelas bênçãos, todos aqueles feitos a nosso favor, através da atuação da Trindade, Deus Pai escolhendo, elegendo, nos adotou, nos predestinou, o Filho, ele nos redime através do seu sacrifício na cruz, e nele se converge todas as coisas, nele e para ele são todas as coisas. Nós vemos Paulo sempre dizendo assim, para a glória, para o louvor da glória de Deus. Nunca esqueça disso. A nossa vida, a minha e a sua vida, tudo que Deus fez, tudo que Deus ainda fará, e principalmente a grande salvação, é para o louvor da sua glória. Amém? Bem, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Para uma nova vida em Cristo. Eu quero aqui aproveitar e agradecer ao meu amigo Maicon pelo apoio na gravação, que Deus abençoe. Bem, eu gostaria de ir aqui para a leitura bíblica em classe, o restante da lição textual, verdade prática. Por favor, vocês se debrucem em casa. Vamos aqui, vos vivificou, Efésios capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa condição. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos em ofensas. Tem uma versão que diz delitos. Nós éramos delinquentes. Nós vivíamos numa situação de inimizade contra Deus, mortos, né, sem vida espiritual. No versículo 2 ele diz, e no outro tempo, e aí ele começa a nos descrever, antes de conhecer a Cristo, andar segundo o curso deste mundo. Que mundo é esse? É esse sistema que desobedece, esse sistema que blasfema de Deus. Não é o mundo natural, é o mundo de um sistema maligno, cujo Deus desse sistema é o diabo, assim diz a Bíblia, segundo o príncipe das potestades do ar. É uma referência a Satanás, ao diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes nós éramos filhos da desobediência. E ele continua dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Bem, então veja, esse capítulo 2 ele é uma sequência do capítulo 1. Então, Paulo vai dizer como é que era o nosso estado. Deus nos salva de quê? Como Deus nos salva? O que Deus faz? Então, primeiro ponto, versículo 1, 2 e 3. Deus nos salva de quê? Deus nos salva, meus irmãos, do pior vírus que existe, o vírus do pecado. Esse vírus, não há quarentena, não há quimioterapia. Esse vírus ele é tão danoso, e nós herdamos isso como um DNA dos nossos pais, que a única maneira é o sangue de Cristo. A única maneira, já pensou nessa expressão, nascer de novo? É tão grave o vírus do pecado, que a obra da salvação é um poder tão grande, que Paulo vai dizer no final do capítulo 1, que ele nos ressuscita, assim como ele ressuscitou a Cristo. O poder de Deus, no plano da salvação, no processo da salvação, é o poder de ressuscitar um morto, porque nós estamos mortos espiritualmente. Eu gostaria de brevemente falar um pouco aqui sobre essa palavra natureza. E eu quero, me lembrei, quando estava lendo sobre isso, das várias lições de culto de terça-feira do nosso querido pastor Manuel, onde ele ilustrou a natureza humana. E aí gostaria de ressaltar a todos os professores, alunos, pregadores. Paulo ele desdobra essa questão do pecado da maneira mais profunda que há na Bíblia, nos primeiros 8 capítulos de Romanos.
vale muito a pena estar lendo, estar estudando comparadamente e fazendo comparações com esses textos. E lá ele fala sobre essa questão da natureza. Então, voltando aqui, eu não esqueço da ilustração que o pastor Manuel contou algumas vezes falando sobre natureza do pecado. Ele contava aquela história de uma madame que cuidava de uma leitoa, de uma porquinha que não crescia, no seu apartamento, ali dando banho com shampoo, com lacinho. Um dia ela desce, ela sai nas ruas com aquela porquinha, ela escapa da coleira e ela vê uma lama ali de dejetos humanos e ela rola na lama. Por que isso? Isso é a natureza. Essa é a natureza. Então, havia essa natureza de filhos da ira. Nós éramos filhos da ira de Deus. Agora, como é que Deus faz isso então? E aí ele diz aqui, e essa expressão é uma das mais importantes nesse capítulo, que Deus, mais Deus, esta aqui é a virada, mais Deus, que é riquíssimo, que é maravilhoso em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aqui está a obra da salvação. Foi um ato de Deus, foi uma interferência de Deus na minha história, na sua história, na nossa história. Deus interfere através da sua misericórdia. O que é a misericórdia? Nós éramos dignos de ser castigados, mas Deus tira este castigo e lança para o seu Filho amado, e Ele paga. E Ele paga com seu sangue na cruz do Calvário. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos vivificou. Paulo vai dizer, eu acho que no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo vai, nos primeiros 8 capítulos de Romanos, dizer da forma mais clara e mais profunda na Bíblia do que é o pecado e das consequências do pecado. Vale a pena estudar aquela preciosa passagem das Escrituras. Mas estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos ressuscita, Ele nos tira desse estado de morte. Pela graça sois salvos. E no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão, lugares celestiais, ela acontece, eu acredito que só aqui nessa carta, e vale a pena gastar tempo com essa expressão. Versículo 7, qual o propósito? O propósito é mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça, esse é o tema central das Escrituras, a graça de Deus nas nossas vidas. E é por essa graça, um favor imerecido, um presente de Deus, algo que não merecíamos, Deus nos dá um presente. Que presente é esse? É seu Filho na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós e nos tirou desse estado de morte, de contaminação pelo pecado, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus, a graça, a salvação. Por quê? Porque somos feitura sua. E aí eu gostaria rapidamente, essa expressão feitura, segundo entendidos da língua grega, na qual o Novo Testamento foi escrito, significa poema. E veja que belo é isso aqui, porque somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O comentarista ele conclui essa lição dizendo que não é pelas obras, e isso é importante. Paulo ensina isso em vários outros textos, em vários outros locais. Não é pelas obras. Agora um detalhe, uma vez salvo, meus irmãos, uma vez tendo o Espírito Santo em nossas vidas, nós passamos sim a produzir boas obras, e o fruto do Espírito Santo, como ensina Paulo em Gálatas capítulo 5, versículos 22, é a prova. Nós vamos ver, Paulo vai falar como é que o crente se comporta nos relacionamentos entre família, entre filhos. Nós vamos ver Paulo sempre mostrando isso, que uma vez salvo,
A salvação é de graça. A salvação não é pelo meu mérito. É mérito de Cristo, é mérito de Deus, é fruto do amor de Deus. Mas uma vez salvo, o crente, ele passa a produzir sim obras, frutos para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus te abençoe ricamente. E espero, brevemente, nós possamos estar juntos na igreja, estudando e cultuando e aprendendo uns com os outros. Eu quero terminar agradecendo a Deus pela vida de cada um, em nome de Jesus.